Sejam todos muito bem-vindos na nossa segunda aula, onde a gente vai falar um pouquinho do que as empresas esperam de um RH verdadeiramente estratégico. Então, nós vamos falar o que será que é esse RH estratégico que as empresas tanto falam. Antes de falar do RH estratégico, eu quero trazer aqui o que é o RH que não é estratégico. O oposto do RH estratégico, gente, é aquele RH operacional. É aquele RH que apaga incêndio, que é o RH que tira pedido, que é o RH pastelaria, né? Que a pessoa chega lá e fala, eu quero um candidato aí, eu quero um treinamento aí. Então quais são as características desse RH operacional? É um RH, primeiro, começando, é um RH burocrático. Então a gente precisa pensar muito em desburocratizar o nosso RH. A gente tem o hábito de ter um monte de processos, de procedimentos, não que isso não precise, isso precisa, mas a gente precisa olhar se a gente não está burocratizando demais os nossos processos, se a gente não está colocando muitas etapas para uma mesma coisa. E aqui eu já trago um exemplo. Na última empresa que eu trabalhei, eu me lembro que a gente tinha um problema grande, que as pessoas não registravam no aplicativo. Olha lá, já era tecnologia, já era um app, mas o gestor não registrava no app a conclusão do processo de avaliação de desempenho e o feedback que ele tinha feito com os funcionários dele. E a gente ficava metendo pau nesse gestor. Aí um dia eu reuni com a equipe e eu falei, gente, será que tá legal esse processo nesse app? A gente fica achando que só por estar no app já é suficiente, que tá tudo lindo, maravilhoso. E aí eu falei assim, vamos contar quantos cliques o gestor precisa dar até ele cumprir a tarefa inteira? E aí sim nós fizemos e a gente percebeu que eram muitos cliques que o gestor tinha que dar para concluir esse trabalho. E aí a gente falou, putz, acho que não tá legal. Acho que não tá amigável, precisamos fazer isso ficar mais rápido, mais ágil, porque senão o gestor não vai querer fazer. Então, isso é a gente olhar para os nossos processos e checar se os nossos processos estão ou não com muitas etapas, muito burocrático, muito rígido, porque um RH que tem características e processos assim não é um RH estratégico. Então, óbvio, um RH que só está focado em cumprir com os seus processos é um RH que é um RH operacional. Um RH que não é estratégico, ele é um RH muitas vezes que tende para o subjetivo. Sabe aquele assim que ele não é baseado em fatos e dados e aí ele toma as decisões de maneira subjetiva. Ah, porque eu acho. Ah, porque isso aqui é comum. Ou porque coitado do fulano, a gente precisa fazer isso para ele. Então ele toma as decisões baseadas no subjetivismo. Ele é um RH passivo e não RH dependente. O que é um RH dependente? É aquele que cria os processos dele, que desenvolve o trabalho dele de forma que as outras áreas, de que a liderança fique dependente dele para tudo. Então, voltando, o RH não pode ter processos, ter políticas, ter programas que criam uma dependência da outra área em relação a ele. Tudo eu preciso do RH para me ajudar. Tudo eu preciso do RH porque é tudo tão difícil, tão complexo que eu preciso do RH. Até mesmo, gente, aqueles processos mais operacionais, como por exemplo, fechamento de ponto, férias, rescisão, a gente tem que pensar se os nossos processos não estão dessa forma que a gente tá vendo aqui, né? Burocrático, com muitas etapas, muito dependente, tudo isso. Então, essas são as características que configuram um RH que não é um RH estratégico, é um RH operacional, é um RH apagador de incêndio. Bom, eu fiquei procurando uma definição que eu achasse bacana para um RH estratégico. E eu cheguei em uma que eu gostei, essa que eu vou compartilhar aqui com vocês.
Bom, então a definição de um RH estratégico é aquele, gente, que consegue sincronizar as exigências de mercado, as tendências de mercado, os comportamentos da população, né, dos talentos e dos profissionais de mercado com as necessidades da empresa. Porque, de novo, o RH estratégico é aquele que sincroniza exigências de mercado, tendências de mercado, os comportamentos das gerações que estão aí com as necessidades da empresa. Então, este é o RH estratégico. Então, a partir de agora, quando vocês pensarem, eu quero ter um RH estratégico, toda a postura, os projetos, os programas de vocês precisam atender a esse rol aqui: mercado, tendências, comportamentos, necessidades do negócio. Ok? Bom, e aí, gente, então eu comecei a separar um pouquinho, né, de algumas características para a gente estruturar e para a gente começar a pensar no nosso RH estratégico, tá? Então, eu vou listar de novo alguns pontos que a gente precisa olhar se a gente quiser ter um RH estratégico, e é esse RH que as empresas esperam de nós, tá bom? Então, primeira coisa, o RH estratégico, ele precisa estar integrado com as outras áreas da empresa. Ele precisa conquistar o apoio dos outros gestores. Então, a gente precisa começar a enxergar que os outros gestores da empresa, das outras áreas, são nossos aliados. Ao longo da minha carreira, eu já vi muita postura de RH que acha que o gestor da outra área é inimigo, que o gestor da outra área é um enchedor de saco. Ai, lá vem o fulano me enchendo o saco. Ai, lá vem o fulano que nunca quer fazer o que eu peço para ele fazer. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada com seus projetos, com seus processos, com seus programas. Então, a gente precisa começar a ter um comportamento onde eu trago a liderança para o meu lado, onde a liderança vai ser um dos meus patrocinadores, porque sem essa liderança, eu não consigo fazer nada do que eu me proponho a fazer. Tudo que a gente faz no RH, um dos nossos clientes são os gestores. Mas os gestores também são os nossos patrocinadores. Sem eles a gente não faz nada. Então vamos trazer o gestor, trazer os líderes das outras áreas para o nosso lado, porque senão a gente não vai conseguir atingir o objetivo que a gente se propõe, certo? Mais uma característica, tá, desse RH estratégico. O contrário daquele que eu falei que é o burocrático. Ele é dinâmico, ele é flexível nos processos e ele é descentralizado. Gente, tem muita coisa que a gente coloca debaixo do nosso RH que na verdade não é a gente que deveria fazer, é o gestor que deveria fazer. Então, vamos pensar o próprio feedback. Eu já passei por empresas onde, quando tinha que ser dado um feedback, era o RH que falava, não, manda o seu funcionário aqui que eu vou fazer tal orientação para ele, eu vou fazer tal feedback com ele. Ou assim, o funcionário tinha uma expectativa de ter um aumento salarial. E aí o líder vem no RH, discute e naquele momento não vai ter aquele aumento salarial para aquele colaborador. O que o RH faz? Manda o seu colaborador aqui, esse colaborador que está com a expectativa, que eu vou conversar com ele e vou explicar por que ele não vai ter o aumento salarial. Não é o RH que tem que fazer isto, tá? Às vezes a gente pega achando que isso vai me fazer ser estratégico. É uma grande armadilha. Se eu faço isso, eu estou centralizando comigo coisas que não são minhas, coisas que são do líder, do gestor. E aí o que acontece? É nessa hora que eu começo a me afundar em coisas e começo a não ter tempo para fazer o que eu verdadeiramente deveria fazer, né? Então, o que o RH estratégico faz? Ele justamente traz a liderança para o lado dele, ele desenvolve essa liderança, ele capacita essa liderança para que ele solte depois esse líder
para fazer o trabalho que ele tem que fazer, ok? Então, um RH descentralizado, um RH flexível, um RH dinâmico, tudo isso são características de um RH verdadeiramente estratégico, tá? Um RH estratégico, gente, ele é o responsável por ampliar a visão da empresa para o que está acontecendo lá fora. Então, a gente precisa, nós, enquanto profissionais de recursos humanos, a gente precisa estar conectado com as tendências de mercado, lembra da definição que eu disse para vocês, com o que está acontecendo lá fora, porque a gente tem esse papel de trazer isso para a realidade da empresa, de provocar essas discussões, de trazer esses questionamentos e não simplesmente seguir a toada, o beabá, o bumbo da maneira que sempre foi. Isso não é RH estratégico. Aquele RH estratégico que faz tudo da maneira que sempre foi, não desafia, não critica, não analisa e faz perguntas, não é. Esse RH que não faz isso não é estratégico, tá? Gente, eu espero que vocês, à medida que eu tô falando, eu espero que vocês estejam fazendo uma reflexão do quanto que vocês efetivamente fazem isso, tá? Então, está nas nossas mãos. Esse RH estratégico não vai cair do céu assim, pum, e se fazer dentro das nossas empresas. Depende de cada um de nós, tá bom? Então, ok. Então, o RH precisa ampliar a visão de mundo da empresa, precisa fazer questionamento com a liderança, precisa fazer questionamento com os colaboradores e assim por diante. Um RH estratégico, ele trabalha com indicadores e métricas. Então, lembra que eu falei que um RH tradicional muitas vezes atua no subjetivismo? Então, o contrário, um RH estratégico, ele trabalha com indicadores e métricas. Então, as nossas decisões no RH estratégico precisam ser pautadas em indicadores e métricas, tá? E a gente precisa conhecer do negócio para fazer isso. Então, a pergunta que eu faço aqui para vocês é: vocês conhecem os indicadores, as metas e os objetivos da empresa de vocês? Por exemplo, o que é um indicador de negócio no meu negócio? Moagem de cana. Então, moer tantas toneladas de cana é um indicador do negócio que eu trabalho. Então, eu preciso entender desses indicadores. Por quê, gente? Porque os meus projetos da área de recursos humanos precisam estar conectados com esses indicadores. Então, vamos imaginar que um dos indicadores do meu negócio seja redução de custo. Pode ser. Pode ser que a minha empresa, inclusive eu já tive esse indicador como do negócio de uma empresa que eu já trabalhei. A gente tinha que reduzir tantos por cento do custo naquele ano. Adianta eu vir com um projeto, vender um projeto para a diretoria, em que vai aumentar o orçamento em 10%, se o objetivo estratégico da empresa é reduzir 10%? Não adianta. Então, se o objetivo estratégico da empresa é esse, e eu tenho que treinar o meu público, porque é óbvio que eu preciso ter pessoas desenvolvidas, pessoas capacitadas, eu não vou colocar um projeto onde eu trago as maiores consultorias, Master Blaster, que vai custar R$1 milhão, que não vai ser aprovado. E aí eu vou sair da sala do meu gerente, do meu diretor, chorando, falando, o RH não é ouvido, ninguém me ouve nessa empresa, ninguém me dá atenção. Não é que ninguém te dá atenção. Você está levando um negócio que a estratégia da empresa é redução de custo. Então você tem que levar um projeto, sim, de treinamento, de capacitação, com multiplicadores internos, onde você vai formar pessoas internas para transferir aquele conhecimento, para transferir aquela capacitação que precisa ser dada. Você também não vai falar assim, então se é redução de custo, esse ano não vai ter treinamento. Vou cortar todos os treinamentos. Você está sendo rígido e flexível, não está sendo estratégico. Então, até aqueles processos, gente, que até então a gente entende que são processos operacionais, a gente acha, por exemplo, assim, folha de pagamento, fazer rescisão, fazer férias. São processos operacionais. São processos que não agregam nada. Não. Por exemplo, se eu sou a analista que fecha a folha de pagamento e a minha empresa
tem uma meta de redução de custo. Eu tenho que pensar, o que será que eu posso olhar aqui para minha folha de pagamento que pode ajudar a empresa a ter uma redução de custo? Eu posso começar a olhar, por exemplo, para os meus indicadores de hora extra. Será que está correto as horas extras que nós estamos pagando, a quantidade de hora extra que a gente está pagando? Eu posso começar a olhar que a gente está pagando, que a gente está tendo um índice muito alto de absenteísmo. Estou vendo ali nos meus indicadores da folha de pagamento. Como será que eu posso sugerir alguma coisa para reduzir esse absenteísmo? A pessoa do ponto, por exemplo, é uma pessoa que pode muito fazer isso, né? E não, às vezes, a pessoa do ponto pensa, eu sou operacional, eu fecho o ponto. É mudança de comportamento, é protagonismo. Eu escolho se eu só fecho o ponto, aperto o botãozinho, corrijo inconsistência no ponto, ou se eu olho para aquele ponto, gero um indicador, vejo o número, chego na conclusão de que, opa, tá tendo muita falta, tá tendo muito absenteísmo, vou chamar aqui minha gerente, meu supervisor e falar, chefe, eu tô percebendo isso, que tal se a gente fizer um projeto? Percebam como não tem a ver com cargo e não tem a ver com processo, tem a ver com postura, com posicionamento. É isso que eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês. Porque senão a gente fica achando, é fácil a Ana falar de RH estratégico, ela é gerente, mas eu não fui gerente durante... falar pra vocês. Eu tenho 22 anos de RH. 22 anos de RH. Pelo menos 10 anos desses 22, eu trabalhei não sendo líder. Sendo analista júnior, analista pleno, consultora, né? Então, não tem a ver com cargo. Eu aprendi a começar a ter um olhar estratégico na hora que eu fui para consultoria. Na hora em que eu comecei a perceber que eu tinha que conhecer do negócio, que é isso, que é a estratégia, que eu tinha que conversar com pessoas de outras áreas para entender a dor deles, que eu tinha que me sentar na mesa com os principais líderes da empresa. Então a gente, no cargo que a gente tem, você no seu cargo de analista júnior, de analista pleno, de assistente, você pode sim ter ideias, olhar para os seus processos, chamar o seu gerente e falar, gerente, eu tive uma ideia, eu estou olhando para isso aqui. Mas a minha experiência me mostra que se a gente tem argumentos, fatos e dados, coerência no que eu estou falando, no que eu estou querendo vender, eu vendo. Eu consigo vender. Tem que ter os patrocinadores, lembra? Então, assim, eu sei que é um projeto difícil. Peraí, deixa eu chamar o fulano aqui, que é o gestor da área tal. Vou vender primeiro para ele, porque eu percebo que ele tem uma cabeça mais alinhada com a minha, a gente pensa mais ou menos parecido. Eu conheço bem da dor dele, eu vendo primeiro para ele, depois eu cato ele junto comigo, põe ele aqui de bracinho dado comigo, e eu e ele vamos vender para outro. A gente tem que ir fazendo essas estratégias também para vender aquilo que a gente precisa vender, aquilo que a gente quer vender. Então, continuando, na minha carreira, essa sacada, né, dessa postura que eu comecei a ter, foi quando eu fui para a consultoria. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que não precisa ser na consultoria. O que a gente precisa, gente, é ter coragem. Eu fiz um post não faz muito tempo falando justamente disso, né? Que a gente precisa ter coragem para enfrentar, coragem para praticar o TBC, para sair, para tirar a bundinha da nossa cadeira e ir lá expor aquilo que eu tô pensando. Isso aconteceu hoje na empresa que eu tô, né? Eu tava conversando com algumas pessoas, na conversa nós estávamos em um grupinho e uma das pessoas falou assim, eu tenho problema, eu tenho dificuldade de falar, eu acho que aquela coisa tá errada, que não tá legal o jeito que tá acontecendo, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade de falar. E aí eu falei justamente para ela, eu falei, não pode, você tem que se preparar, você tem que se capacitar, sabe? Já que você sabe do que você tá falando, ela faz aquele processo que ela estava falando, que estava errado. Eu falei, você tem que se preparar e falar. Porque senão você vai ficar enxugando gelo de uma coisa que nem você concorda. Então a gente precisa se empoderar. Quero contar um pouquinho desse risco, né? Que a gente tem que se arriscar. Nessa época da consultoria,
eu agradeço muito ao meu gestor da consultoria. Porque olha o que ele fazia comigo, gente. Tinha uma reunião no cliente. Eu me lembro muito bem num projeto que era um projeto de desenho de processos. A gente ia desenhar os processos da empresa para depois fazer as descrições de cargo, para depois definir os indicadores e tudo mais. E eu nunca tinha feito nada, nenhum projeto parecido com esse. Já tinha trabalhado com treinamento, com cargos e salários, com avaliação de desempenho, mas com mapeamento de processos, desdobramento de indicadores, eu nunca tinha. E esse meu chefe me mandou para uma reunião. E eu falei, fulano, eu não sei, eu vou passar vergonha lá, eu não sei disso. Ele falou, Ana, você vai para a reunião. Se tiver alguma coisa na reunião que eles falarem que você não sabe, você vai balançar a cabeça, dar um sorrisinho, fazer de conta que você está entendendo tudo. A hora que der um intervalo, você vai sair da reunião, você vai fazer uma pesquisa, ou depois, na hora que você voltar, você vai estudar e você vai entender daquilo que estavam falando e na outra reunião você já vai chegar sabendo tudo. E a partir de então, eu adotei isto para a minha vida. E é assim que eu faço, até hoje. Ou vocês acham que todas as reuniões que eu vou, eu sei tudo que está falando. E tem uma outra coisa. Também não é vergonha falar que não sabe, né? Se de repente vem uma pergunta para você, né? E você não sabe, fala, gente, olha, eu preciso me informar melhor sobre este ponto. E aí eu retorno para vocês com a devolutiva. Ok, sem problema nenhum, ninguém. Só o Google é Google, a gente não precisa saber de tudo, né? Então, sim, a gente tem que se jogar, que ter coragem, que se arriscar, que ter protagonismo, tirar a bundinha da cadeira e participar, e entender. Em muitas reuniões eu falava assim, gente, meio que com medo da pergunta que eu ia fazer, né? Porque tem hora que a gente tem medo da pergunta, mas a gente tem que perguntar. Eu falava, gente, deixa eu fazer uma pergunta idiota para vocês, de alguém que não tá entendendo o que vocês estão falando, e pá, lançava a pergunta. É assim. Às vezes as pessoas davam uma risadinha e me explicavam. Muito obrigada pela explicação. Reunião que segue e eu aprendi mais uma coisa. Então, isso é ser estratégico também na nossa carreira, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Então, ser estratégico é participar ativamente, eu escrevi aqui, é participar ativamente dos assuntos dos nossos clientes. Em todas as empresas que eu chego, eu falo muito isso, nós temos que ir lá, participar das reuniões deles. E eu tenho que ir lá participar da reunião deles só de ouvinte? Não. Eu tenho que ser ouvinte, mas eu também tenho que ser, de novo, protagonista. Então, tem algumas pessoas que já trabalharam comigo aqui e sabem disso. A gente, em todas as reuniões que a gente ia, que a gente fazia, que a gente participava, a gente tinha assunto de pessoas para falar, assunto de gente para falar. Eu levava o assunto. Eu que eu falo, a minha equipe, tá, gente? Não era eu, não. A minha equipe levava o assunto. Então, estava lá rolando a reunião, sei lá, rolando a reunião da área agrícola, rolando a reunião da indústria, rolando a reunião do administrativo. Mas chegava um momento em que era uma pauta dedicada para eu, área de recursos humanos, trazer os assuntos de pessoas para serem debatidos. Lembra que eu falei que um RH estratégico, ele é responsável por ampliar a visão da empresa? Então, eu levava a pauta de pessoas, a minha equipe levava a pauta de pessoas para ser debatida e para ser discutida. Né? Então, a gente falava dos principais indicadores de pessoas, a gente falava dos projetos, a gente falava da avaliação de desempenho, a gente falava, por exemplo, agora muito de diversidade. Então, o RH, que é protagonista e que é estratégico, ele provoca essas discussões. Ele pede para sentar na mesa lá, junto com o diretor, junto com o gerente da outra área e provoca essas discussões. Porque desse jeito a gente vai elevando o nível das pessoas, dessas pessoas aqui que a gente falou que não estão tão preparadas, que foram promovidas sem ser capacitadas para ser gestores de pessoas.
é assim que a gente faz e é assim que a gente cresce como profissional. Se eu ficar só olhando para minha linha de RH, para os meus processos, eu não vou ser estratégico. Então, nós, profissionais de RH, gente, além desse protagonismo, a gente precisa também estar constantemente atualizados. Então, se a gente é responsável por ampliar a visão do nosso cliente interno, a gente precisa estar atualizado, certo? A gente precisa estar antenado com o que acontece no mercado, com o que acontece fora, com o que acontece além dos portões do RH. Minimamente, a gente precisa estar sabendo do que está acontecendo do mundo, né? A gente precisa conhecer dos concorrentes da nossa empresa. A gente precisa conhecer quem são os clientes da nossa empresa. Então, por exemplo, um dos clientes da empresa que eu trabalho hoje, e por coincidência da empresa que eu trabalhava antes, é a Coca-Cola. A Coca-Cola tem padrões rigorosíssimos de entrega do açúcar. Então, para isso, a gente tem que ter a nossa equipe extremamente treinada, extremamente capacitada, tem protocolos de treinamento, de desenvolvimento para serem seguidos. Então, olha só, é o RH que é responsável por algo que está completamente conectado com o que o cliente está exigindo, que a Coca-Cola está exigindo. Se eu não treino da maneira que tem que treinar, se eu não garanto que os treinamentos estão acontecendo, se eu não garanto que as pessoas estão performando da maneira que precisa performar, a Coca-Cola vai vir me auditar e pode falar assim, não, eu não quero mais vender comprar dessa usina, porque ela não garante os padrões mínimos de treinamento dos seus colaboradores. Olha como a gente precisa entender do que o nosso cliente quer, do que o nosso concorrente está fazendo. Então, o que o nosso concorrente está fazendo, por exemplo, que pode começar a ser uma ameaça e tirar os meus colaboradores, levar os meus colaboradores embora? Eu preciso saber disso, né? Não posso, de novo, estar fechadinha no muro do meu RH, no RH da minha empresa. Então, gente, só voltando um pouquinho aqui, eu estava falando dessa questão das reuniões, né? De como que é importante a gente se organizar para sentar na mesa e para estruturar essas reuniões e para ser o protagonista dessas reuniões. Então, tem uma dica que eu quero deixar para vocês que é: a gente precisa aprender. Hoje eu quero terminar falando da importância, então, da gente saber levar boas reuniões, da gente levar boas pautas para serem discutidas com os nossos clientes internos, com os nossos gestores, com a nossa liderança de um modo geral, com a diretoria, tá? É dessa forma, então, que a gente começa a ir subindo degrauzinho por degrauzinho e saindo de um RH que é operacional e conquistando o caminho do RH estratégico, tá? Recentemente, na empresa que eu tô, uma das minhas colaboradoras, ela viu um gestor fazendo uma coisa que ela achou inadequada, um comentário que ela achou inadequado. E aí ela chegou pra mim e falou: nossa, Ana, fulano de tal fez esse comentário, e nossa, muito inadequado, não sei o que, Ana. E aí eu falei pra ela: você conversou com ele? Ela falou: mas eu posso? Eu falei: pode. Aliás, você deve conversar com ele. Ele falou isso na sua frente, ele falou isso num meio em que você estava. Você vai, né, estruturar essa conversa com ele e vai chamar ele para conversar. E sim, você vai falar para ele: olha, em tal situação, você fez esse comentário pode gerar essa e essa percepção, não é legal, você é um gerente, você tem uma equipe. Então a gente precisa, enquanto RH estratégico, se preparar para conduzir essas conversas, para conduzir essas reuniões, para levar esses temas que nem sempre são temas fáceis ou temas legais. Por exemplo, uma conversa dessa não é uma conversa legal. Mas o RH, se ele quer ser estratégico, é esse RH que ele tem que ser. E, gente, eu pesquisei também um pouco, assim, eu busquei algumas pesquisas que falam da correlação do RH estratégico com o resultado das empresas.
Eu trabalhei com a certificação do GPTW, né, na usina que eu estava. O GPTW já diz isso, que as empresas que são certificadas pelo GPTW, elas têm resultados melhores. E numa das pesquisas que eu encontrei hoje, também fala isso, né? Que organizações com RH estratégico têm resultados 2 vezes superiores àquelas que não têm. Gente, 2 vezes superiores. É muita coisa. Então, é nosso papel, sim, fazer essa caminhada, promover essa caminhada. E, de novo, não tem jeito de fazer essa caminhada sem nós mudarmos a nossa postura, o nosso posicionamento e passarmos a ser efetivamente protagonistas e com esse mindset de crescimento, com esse pensamento de abrir o horizonte, de olhar além das barreiras da área de recursos humanos. Então, se nós, profissionais de recursos humanos, não começarmos a adotar essa atitude diferente, nós vamos reclamar, gente. Nós vamos passar a vida, nós vamos aposentar reclamando que a gente está num RH apagador de incêndio, que a gente está num RH pastelaria, tá? Então, essa é a dica que eu queria deixar hoje. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A nossa aula 3, ela é sobre como assumir cargos mais altos na área de RH. Gente, beijos mil. Tchau, tchau.